O projeto LataNet desenvolveu metodologias pedagógicas utilizando os meios de comunicação e ferramentas da Educomunicação. Levou essa tecnologia para escolas, que através de oficinas dentro e fora da sala de aula, promoveu a participação de professores e alunos. As práticas educativas foram organizadas pelo Caderno do Educador, um guia com o cronograma das atividades práticas e os conceitos teóricos. Tudo começa com a latinha de alumínio. Através de um furo de agulha, uma latinha de alumínio é usada para construir uma câmera fotográfica artesanal. Com esta câmera, os jovens produziam imagens. A partir dessas imagens, alunos e professores produziam informações e criavam uma rede de comunicação utilizando as tecnologias da informação e comunicação. O aprendizado de linguagens e técnicas de comunicação, articuladas com os conteúdos curriculares e os temas relacionados à realidade local, tornam o aprendizado mais prazeroso, integrando alunos, escola e comunidade. Educomunicação na prática, a experiência do projeto LataNet. O projeto LataNet, da latinha à internet, o nome é muito sugestivo, né? É produzido pela oficina de imagens, é algo que a gente tem que sempre lembrar e sempre dizer da importância, né, que tem esse projeto, porque ele foi pioneiro, né, em Belo Horizonte, na perspectiva de se buscar o uso dos equipamentos de mídia nas aprendizagens. E o LataNet é de uma ONG, a Oficina de Imagens, que eu tenho assim, o maior respeito e muito carinho por ela, porque vários dos seus integrantes, inclusive fundadores, foram meus alunos aqui na Faculdade de Comunicação. E é muito bom, né, a gente, de repente, assim, assistir, né, a outras iniciativas dessas pessoas que se formaram em comunicação, que fogem, né, ao que a gente chama de mercado de trabalho convencional, né? Fogem à revista, à redação do jornal, da televisão, à agência de publicidade, à empresa, né, para construir uma outra experiência, que é uma experiência muito bacana, né, porque é acreditar no potencial da comunicação, né, nas relações de aprendizagem e na aquisição do conhecimento. Projeto LataNet, da latinha à internet. Educomunicação na prática, a experiência do projeto LataNet. O projeto LataNet, ele surgiu de uma série de experimentações que um grupo, né, do qual eu fazia parte na década de 90, principalmente a partir de 1993, se reuniu pessoas principalmente da área da comunicação, jornalistas que trabalhavam com vídeo, com fotografia, para pensar como que a gente podia ter uma visão mais crítica sobre os meios de comunicação e desenvolver uma metodologia para trabalhar comunicação com educação, né? Então, dentro desse contexto aí do impacto, né, que as mídias têm sobre a visão de mundo das pessoas, né, como que a gente poderia inserir dentro de contextos educacionais, escolares ou não escolares, uma formação na área de comunicação que articulasse comunicação com educação, aí dentro dessa linha da educomunicação. E o LataNet, ele veio com uma proposta de trabalhar com fotografia pinhole, né? Ou seja, produzir fotografias numa caixa de papelão, numa lata de alumínio, que trabalha principalmente com o conceito, no caso de física ótica, né? Com o processo químico da fotografia artesanal, e que articulasse isso também com outras áreas do conhecimento, por exemplo, como história, né? Porque na medida em que a gente constrói câmeras escuras, você entra na história da arte, porque os pintores no Renascimento já utilizavam essas câmeras para poder pintar, né?
Então o LataNet ele surgiu de uma série de experiências, investigações em torno dessas relações, né? Como aliar arte, tecnologia, ciência, né? Para buscar uma formação mais crítica das pessoas, né? No nosso caso, o LataNet ele surgiu em 1997, quando a gente realizou um projeto piloto estabelecendo uma comunicação entre adolescentes moradores do Alto Vera Cruz, aqui de Belo Horizonte, e adolescentes e jovens moradores de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. E discutindo primeiro com essas pessoas que moram em comunidades favelas, qual a imagem que essas pessoas tinham do lugar, qual que a mídia, como que a mídia tratava esse lugar. Geralmente a imagem que a grande imprensa, quando trata de comunidades favelas, é de uma forma muito preconceituosa, né, muito recortada, estigmatizada, como se em favela só tivesse pessoas ligadas ao tráfico de drogas e à criminalidade, né? Quando na verdade 95, 98% da população que mora nas favelas são pessoas trabalhadoras, honestas, né? Então, no contraponto dessas visões, a provocação era fazer com que essa turma, esses dois grupos, produzissem imagens e informações a partir do seu ponto de vista, e que essas imagens produzidas nas caixas de papelão e nas latinhas de alumínio, né, dentro do processo de fotografia artesanal, elas fossem intercambiadas via internet. Então o LataNet ele surge a partir de várias experiências que esse grupo vinha fazendo desde 1993. A gente começou a trabalhar numa escola lá no bairro Gorduras, que é a escola Pica-Pau Amarelo, que tinha uma proposta construtivista, onde a gente estava desenvolvendo lá uma implantação de um núcleo multimeios, que era essa ideia de como que as tecnologias da informação, né, tanto os processos de comunicação, eles poderiam favorecer processos de aprendizagem dentro da escola, né? Então, o processo embrionário do LataNet surge entre 93 e 95 nessa escola, no Pica-Pau Amarelo, lá no bairro Gorduras. E em 97 a gente sistematiza uma metodologia que vai gerar o projeto LataNet, que foi então nesse intercâmbio aí entre adolescentes do Alto Vera Cruz e de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Em 2000, o LataNet ele é executado dentro do programa do Instituto Ayrton Senna de Educação para a Comunicação, onde aí a gente reuniu 50 adolescentes de vários segmentos sociais. Então a gente reuniu adolescente de escola pública, morador de periferia, adolescente morador do bairro São Bento, que estudava no São Tomás de Aquino, adolescentes do Pitágoras, adolescentes da PAI de Contagem. Então a gente desenvolveu um projeto de 8 meses com vários experimentos aí em torno dessa proposta de desconstruir os meios de comunicação, porque o LataNet tem essa proposta, né? Então o LataNet, ou seja, da latinha à internet, é uma provocação, né? No sentido de pensar a articulação entre tecnologias técnicas artesanais e tecnologias de ponta, né? Isso tudo para que as pessoas tenham várias possibilidades de se expressar, né? Ou seja, no contexto da cultura digital, né? Hoje o analógico ele é uma coisa assim arcaica, né? Como se o mundo todo, o tempo inteiro o mundo fosse digital, e não é isso, né? Então o LataNet ele faz essa provocação, né? No sentido da possibilidade não só de você aliar técnicas diferenciadas, como também relacionar áreas de conhecimento, porque geralmente a escola
ela ensina as pessoas as coisas todas compartimentadas, né? Então matemática não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com história, não tem nada a ver com química, não tem nada a ver com nada. Eu estudava na escola municipal Professora Maria Mazzarello, no turno da manhã, mas eu tive a sorte de ser selecionado para poder participar do projeto LataNet. A gente conseguiu visualizar durante o processo do projeto os conteúdos que a gente via dentro da sala de aula, só que de uma maneira mais lúdica e mais prática. A gente via a física não só pela teoria, mas pela prática. Assim, às vezes você vê numa aula de biologia, numa aula de física, o professor fala para você, a luz trafega em linha reta e você enxerga, o que você vê, você enxerga de cabeça para baixo, e aí você, beleza, isso você toma como verdade o que o professor diz. Mas no momento que você constrói uma câmera obscura lá e prova isso, mostra que isso é realmente verdade, isso muda toda a forma como você vê a educação. Assim. A gente pôde trabalhar todas as disciplinas, a gente trabalhava a produção de relatórios durante as oficinas, produção de textos mesmo, mais focado no nosso cotidiano e não nos conteúdos curriculares propriamente, como a escola trata de uma forma mais fechada. A gente teve a oportunidade de trabalhar a geografia, construindo mapas da nossa região, dos nossos bairros. E aí trazer essa proximidade, né? Trazer aquele conteúdo lá que a gente estava vendo em geografia, lá em cartografia, e aqueles mapas que muitas vezes não diziam nada pra gente, a gente estava construindo os nossos mapas e entendendo como aquilo funcionava de forma mais dentro da realidade nossa. A gente via também os conteúdos de química quando a gente começou a trabalhar com fotografia dentro do processo. A gente trabalhava com fotografia pinhole, uma fotografia totalmente artesanal, então a gente tirava foto a partir de latinhas de Todd, de Neston. Então a gente usava o papel fotográfico, fotografava e fazia todo o processo de revelação também. Construímos um laboratório para fazer esse processo. Então a gente tinha um pouco de cada disciplina que a gente tinha dentro de sala de aula, a gente tinha também junto ao projeto de forma mais lúdica, de forma mais prática do que a gente via dentro da sala de aula. Uma outra coisa que o projeto proporcionou para a gente foi um intercâmbio com alunos de outra escola, para que a gente trocasse informação e vivenciasse essa experiência com gente de outros lugares também. Então todo o conteúdo que a gente produzia, ele não ficava só preso ali dentro da escola, dentro do projeto, ele era compartilhado com essas pessoas das outras escolas. Então as fotografias que a gente tirava, elas eram compartilhadas com alunos dessa outra escola. Os mapas que a gente criava, que eram os mapas dos nossos bairros, da região onde a gente morava, eram apresentados para esses alunos de outras escolas, o que fazia o processo como um todo ficar mais interessante, porque a gente não fazia as coisas só por fazer. A gente construiu uma relação com essas outras pessoas e produzia para um fim. Não gerava o conhecimento só pelo conhecimento, assim. A participação dos professores no projeto era muito importante também, porque a gente, além deles trazerem um conhecimento, mudou muito a relação do aluno-professor. A gente tinha muito a coisa do professor ser aquele ser intocável que fica lá na frente. E aí, a partir do momento que o professor passa a participar do projeto com você e ter uma relação mais próxima, a gente perde um pouco o medo do professor, e isso se converte na sala de aula também, fazendo a gente ficar mais próximo, mais participativo, porque muitas vezes você tinha um medo do professor. Parecia que o professor era um outro ser ali, era um ser que estava num outro nível, e aí você começa a enxergar o professor como uma pessoa normal dentro do seu cotidiano. Então os professores, eles agregavam também o conhecimento deles dentro daquelas áreas. Então é importante a participação dos professores de química para entender o que é o sal de prata, por que a imagem é gravada num papel fotográfico, o professor de geografia para você entender como é que é a construção dos mapas mesmo. Quando a gente vai construir um mapa, vamos construir a partir de quê?
por que a importância desses mapas serem construídos, a partir do intercâmbio que a gente teve, né? Como é que a gente vai escrever, como é que eu escrevo para o outro, como que se dá a comunicação realmente, como é que eu vou falar de forma clara, através de uma mensagem de e-mail, de uma carta, com a pessoa numa outra escola, uma pessoa que não conhece a minha realidade, não sabe como é que eu me apresento e apresento o lugar de onde eu venho a partir do texto. Na minha vida acadêmica dentro da escola, eu nunca fui um aluno nota A, assim, nunca fui um dos melhores alunos da sala. E aí, a partir do momento que o projeto veio para a escola, eu comecei a vivenciar a educação de uma forma diferente. Isso realmente acabou mudando a minha vida, assim. O projeto foi de uma importância muito grande na minha vida, porque ele fez eu enxergar a educação de uma maneira diferente. E eu comecei a ser um aluno mais participativo, comecei a prestar atenção mais naquelas teorias que eram ditas dentro da sala de aula, porque eu comecei a ver que aquilo realmente tinha uma aplicabilidade na minha vida, em várias formas. Então o projeto ele acabou fazendo com que eu me tornasse um aluno melhor dentro da escola. O LataNet ele vem com uma contribuição para a área da educação, né? Partindo do campo da comunicação, para pensar novas formas ou outras formas de ensinar e aprender. O nosso eixo é a comunicação, né? É trabalhar principalmente com a fotografia e com a internet, e a partir daí a gente vai não só estabelecendo, além de estabelecer relações entre física ótica, entre química, entre história, entre geografia, entre informática, a gente também alia tecnologias diferentes. E nesse sentido, em 2002 a gente foi convidado pelo Unicef para desenvolver um projeto na rede pública municipal de ensino de Belo Horizonte, onde a gente iniciou um processo em 2 escolas municipais, Escola Municipal Milton Campos, em Venda Nova e Maria Mazareno, lá no bairro Paulo VI, trabalhando com alunos e com professores, né? Ou seja, então como que a gente poderia inserir essa metodologia dentro de um contexto escolar, que até então a gente trabalhou em contextos não escolares, em centros culturais, em espaços informais de educação. Então foi um momento onde a gente, a partir de toda a experiência que a gente vinha fazendo desde 93 e 97 foi sistematizada, a gente então teve a oportunidade de apresentar, né, essa proposta para contextos escolares, pensando na melhoria da qualidade do ensino, principalmente público, né? E de como fazer com que, porque de uma forma geral, essa questão da comunicação, ela atravessa a escola de várias formas, né? E ela atravessa a escola principalmente de fora para dentro, ou seja, se discute muito pouco as questões ligadas à comunicação dentro da escola, mas se discute muito comunicação fora da escola, né? No cotidiano das pessoas, dentro de casa, na rua, né? Conversando com os amigos, vendo televisão dentro de casa, novela, então o jornal, ou seja, a mídia, ela pauta o cotidiano das pessoas. Só que a escola não se pauta pela mídia e por essas informações que chegam através dos alunos dentro da escola. Isso porque os professores e a educação de uma forma geral, enfim, tem uma dificuldade, né, para poder discutir a área da comunicação. Então, a nossa contribuição, né, da oficina de imagens para esse processo foi, então, de apresentar metodologias como essa do LataNet para contribuir para ampliar o repertório de discussão sobre mídia dentro da escola. O projeto LataNet, né, ele é um projeto extremamente original e muito lúdico. Quer dizer, essa é uma experiência que ela é muito envolvente porque, de algum modo, ela mostra, né, para os meninos
que a comunicação não é apenas isso que eles veem hoje, né? Que a comunicação é algo que remonta à nossa infância, às nossas primeiras tentativas de falar, de brincar, de interagir, enfim, não é? E isso é muito motivador. Então, muitas vezes, a experiência concreta, né, que neste caso envolve, né, a latinha até a rede, ela propicia uma motivação, um envolvimento muito grande dos meninos, dos alunos, e isso é uma espécie de facilitador nos processos de aprendizagem, né? E não apenas porque motiva, mas porque produz situações que são muito favoráveis à aprendizagem dos meninos, né? Quer dizer, falar de internet e usar a internet, mas antes disso, vamos à latinha, né? Como uma das formas mais simples, né? De troca de informação, de conversação, né? Até o que significa hoje o mundo virtual, né? Que amplificou em muito, mas em muito, a própria latinha, né? Tornando a comunicação muito mais rápida, muito mais eficaz, muito mais direta. Então eu acho que é um projeto exitoso e um projeto que aponta para a própria escola, né, como é possível se apropriar das mídias para que essas possam ser incorporadas, né, nos processos pedagógicos e nas aprendizagens em sala de aula ou fora da sala de aula. Atualmente nós vivemos na era, né, da informação e da comunicação, e isso traz grandes desafios para a escola. Nós temos trabalhado, né, com a formação de professores e fizemos alguns estudos, algumas experiências na linha da interdisciplinaridade e educomunicação. E essas experiências, esses estudos, nós temos como um campo privilegiado de estudos os nossos alunos do curso de Letras, Pedagogia, Matemática e História. E temos também buscado, né, alguns estudos sobre as práticas dos professores. As práticas dos alunos enquanto aprendizes e enquanto professores das redes, né, de educação pública lá da escola básica. E o que temos observado, que como nós vivemos atualmente numa sociedade genuinamente pedagógica, o desafio para, né, o professor fazer o encontro entre a comunicação e a educação é muito grande. Num primeiro momento, nós podemos considerar, eu acredito, que a formação dos nossos professores. Os nossos professores não têm ainda, né, nem tanto, especialmente aqui no ensino superior, uma preparação que os capacite a utilizar de todos os recursos que a mídia oferece, né, que os recursos desde uma simples plataforma até o uso do celular em sala de aula, né? Porque o uso do celular hoje como um recurso de aprendizagem, ele é recomendado até pela Unesco, né? A Unesco faz uma recomendação do uso de celulares, de telefone móvel, como um recurso de aprendizagem. Hoje não se pode pensar a educação, não se pode pensar as relações de ensino e de aprendizagem, as relações com o aluno, as relações com a escola, da escola com a comunidade, sem levar em conta, não é, as tecnologias de comunicação. Estou sendo convidada, não é, para falar sobre um assunto que eu realmente gosto muito e, na verdade, eu acho que eu tenho paixão, né, por pensar e por refletir sobre as experiências nestes campos tão conjugados, eu diria, especialmente na contemporaneidade, que é a comunicação e a educação. Que eu vou me referir aqui, de uma forma mais simples, à mídia.
né? Sem levar em conta a mídia. Por quê? Porque se a gente pudesse definir, né, o que é essa sociedade hoje, né, ou se a gente pudesse se perguntar assim, o que define o perfil da sociedade contemporânea? Eu diria, é a mídia, né? São todos os meios tecnológicos que promovem a comunicação, que promovem a troca de informação, que mais do que informar, mais do que transmitir mensagens, a mídia hoje, potencializada pelo recurso digital, né, pelos suportes digitais, ela hoje promove, né, outros tipos de interação na sociedade. Ela contribui, não é, para novos modos de viver, de ser, novos modos de se organizar e para que as outras instituições também, não é, repensem o seu lugar, o seu papel e seus modos de atuar na sociedade. Bom, quando nós pensamos hoje em aprendizagem, em informação, não é? Em informação, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar, não é, de entender ou menosprezar, eu diria, que a escola não é mais o único lugar de formação nessa sociedade. Não é? A escola, de algum modo, e às vezes de modo concorrencial, o que não é bom, não é? Ela tem ao seu lado agora outros tantos, né, mecanismos de educação e de formação dos alunos em qualquer idade, em qualquer modalidade de educação. No caso da mídia, né, quer dizer, o suporte digital ele vem aprofundar a importância da participação nos processos de aprendizagem da comunicação. Um exemplo, né? Fazer pesquisa para a escola algum tempo atrás, a gente tinha a disponibilidade de alguns recursos e tal. Hoje, fazer pesquisa para a escola ou sobre a escola, em termos de um conteúdo, em termos de uma temática, não é? Nós temos, ou os alunos têm à sua disposição, milhares de informações, milhares de fontes, né, com as quais eles podem não apenas consultar, mas interagir, não é, para produzir, então, aquilo que ele precisa. Bom, não sou de jeito nenhum favorável a uma celebração da mídia e nem tenho essa perspectiva, né, celebratória, apoteótica dos meios de comunicação, como se eles por si só pudessem transformar a realidade. Não tenho. E nem dispenso o papel da escola, nem dispenso esta instituição como uma que é muito importante, não é, na formação social. Só não vejo mais como a gente separar tanto aqui é a escola, não é? Aqui é a mídia. Porque, querendo ou não, a mídia está dentro da escola, né? Seja por meio, por exemplo, dos equipamentos que os meninos transitam com eles na escola, né? Os equipamentos de mídia, seja por meio do vocabulário, seja por meio dos modos como eles agem na escola e que são modos de ser que dizem diretamente dos diálogos que eles estabelecem com a mídia, com seus pares, com suas famílias, cuja mediação hoje é a própria tecnologia, não é? Então é preciso que a gente repense tudo isso e repense os modos de educar nessa sociedade, os modos de ser da própria escola, não é? Porque a educação hoje ela ganhou muito em complexidade, ela ganhou muito em variedade e ela ganhou muito em tensionamentos também, não é? E isso nos diz muito da escola porque
ali é o lugar do encontro, né, dos diferentes, dos diversos, dos desiguais. É ali que eles se encontram. Claro que eles estão em outros espaços também, não é? Mas a escola é, por excelência, o lugar da diversidade e também da desigualdade. Então a mídia hoje ela tem um papel muito forte, até mesmo na compreensão da diversidade, da desigualdade e na compreensão de que a escola é o lugar da socialização entre diferentes. Então nós não podemos simplesmente dizer, olha, a internet resolve tudo. E a escola pode ser dispensada nesse contexto de sociedade da informação. Não, de jeito nenhum, sou absolutamente desfavorável a qualquer tese, né, como essas, porque, como eu disse antes, não é? Se a mídia também forma, também informa, é preciso que a gente discuta como a mídia faz essas coisas. É preciso que a gente compreenda, e compreenda numa perspectiva um pouco mais crítica, não é? O que a mídia produz, como essas coisas são disseminadas, não é? Desde o rádio, o jornal, a televisão, até, por exemplo, as redes sociais. Bom, então, pelos princípios do projeto Latanet e da oficina de imagens, né, a importância da comunicação no processo de ensino-aprendizagem é principalmente provocar uma discussão sobre a mídia de uma forma geral, né? A partir de uma discussão crítica sobre essas informações que são veiculadas pelas diversas mídias. No contexto da escola de ensino-aprendizagem, a escola percebeu, tanto professores como alunos, mas principalmente os professores, que eles estão ali num processo de comunicação. Então, quando o professor está numa sala de aula ensinando alguma coisa para os alunos, ele está num processo de comunicação, né? Então, a escola vê a comunicação de uma forma geral muito a comunicação como técnica, como equipamento, né? De uma forma utilitária, né? Então, comunicação é a câmera que está me gravando, né? A câmera fotográfica, é o equipamento de áudio. Então, a comunicação ela tem os instrumentos, né? Tem linguagens e tem processos que geram produtos, né? Então, é pensar a comunicação de uma forma mais complexa e mais ampla, né? E pensar também que o processo de comunicação é um processo de diálogo, de interlocução. Então, muitas vezes a gente vê no trabalho com as escolas que os professores, não, porque o aluno tem dificuldade de aprender. Quando você vai investigar por que o aluno tem dificuldade em aprender, muitas vezes está pelo método que é trabalhado ali pelo professor. Muitas vezes é pela forma como o professor se coloca diante do aluno, né? Então, dependendo da forma como você fala, como você ensina, você vai ter um tipo de resultado no processo de ensino-aprendizagem, né? Qual que é o processo de escuta que esse professor faz dos seus alunos? Como é que ele considera o repertório e a vivência que os alunos têm no seu cotidiano e eles trazem para a escola? Então, muitas vezes, todos esses fatores eles são desconsiderados pela escola e pelo professor, né? E isso tem consequências muito concretas no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, quando a gente entra com a discussão da comunicação, né, nessa linha da educomunicação, e nessa articulação comunicação e educação, é como fazer uma comunicação, um processo de comunicação mais pedagógico, mais dialógico, né? E ao mesmo tempo, como trazer a dimensão da comunicação para a educação. Porque o processo de educação também é um processo de comunicação. A era da comunicação, da informação, dessa disponibilidade, né, que a gente tem de buscar informações, né? A gente viaja, a gente não só navega, eu acho que a gente viaja na rede em busca de muitas informações. Então, a importância de ter um trabalho também na escola, na educação,
no sentido de que estas informações que serão transformadas em conhecimento, que elas vão assim de encontro ao cotidiano, né, do aluno, da comunidade, que estas informações disponíveis, elas também não fiquem só como algo que seja assim tão distante, né? Tão distante. Mas o que nós podemos aprender, por exemplo, com algo que está sendo disponibilizado lá num outro país em termos de melhorias ambientais, por exemplo? Algumas experiências que foram postadas por ou resultados de pesquisa ou de experiências de escolas. Então, a gente tem acesso a isso. Em que isso pode servir enquanto uma inovação no contexto onde a gente atua? Então, é muito importante que hoje, que a formação do professor, ele seja um professor de um olhar interdisciplinar e transdisciplinar, para que ele possa fazer, né, essa busca, orientar seu aluno e que isso seja motivo, né, que essas buscas, que elas sejam motivo de transformação do contexto onde está inserido o aluno. Bom, como é que a mídia hoje influencia na aprendizagem, né? Olha só, se a gente pensar, não é, que os meninos hoje dispõem de inúmeras fontes de informação, é preciso que a gente repense o livro, o tradicional livro didático, e que a gente repense não apenas o seu uso, mas também os seus conteúdos, não é? Quer dizer, ensinar geografia hoje, ensinar história hoje, isto nos coloca muitas possibilidades que a mídia nos oferece para enriquecer esses conteúdos, para torná-los mais vivos, mais próximos, não é, dos meninos, enfim, torná-los mais conectados à própria vida deles, ao cotidiano e tal. E quando a gente fala em livro didático, é muito interessante pensar, não é, que inúmeras pesquisas têm mostrado como é que esse tradicional artefato da escola, ele tem perdido o seu lugar enquanto fonte de informação, não é? Porque a internet está aí. Quando o livro, inclusive, o próprio livro, não está disponível no mundo virtual, o mundo virtual te oferece inúmeras outras fontes de informação para a sua aprendizagem. Então não tem como, né? A escola precisa entrar nesse mundo da informação. Agora ela precisa entrar com maior protagonismo, né? Ela não pode ser apenas receptora e ficar como uma espécie de observadora distante da mídia. É preciso que os seus processos pedagógicos se conectem mais diretamente com as inúmeras possibilidades que a mídia pode oferecer, né? Desde as chamadas comunidades de aprendizagem, né, que vão, se bem cuidadas e entendidas, né, vão propiciar aprendizagens coletivas, e essa é uma experiência que pode ser muito formativa, né, para a própria ideia do que é viver em sociedade e tal, até, né, reconhecer que os meninos aprendem muita coisa lá fora. Quando eles chegam na escola, eles já chegam com uma certa experiência, e essa experiência ela não pode ser relegada ou subestimada pela escola. É preciso que essa experiência ela seja considerada, não é, no espaço escolar, e de algum modo ela possa contribuir para as aprendizagens dessa meninada, não é? E essas experiências, elas, eu diria quase que naturalmente, não é? Elas passam pelos modos como os meninos lidam com os equipamentos de mídia. Estou aqui falando de meninos, mas é claro que não são apenas os meninos, jovens, adolescentes, crianças,
né, até mesmo a modalidade de educação de adultos hoje, ela já se repensa, não é, tendo em vista que os seus alunos, sejam mais jovens ou mais idosos, eles estão convivendo num mundo que é um mundo midiático, né? Quando a gente fala, por exemplo, de EJA, né, a modalidade de educação de jovens e adultos, por que não é, dialogar com esses alunos a respeito dos seus espaços, a respeito da sua inserção social, da sua inserção no mercado de trabalho e do seu retorno à escola mais tardiamente, não é? E como é que a mídia, de alguma maneira, ela se faz presente, não é, nessas decisões, nessas definições, nessas novas experiências. E se por um lado, não é, a internet, por exemplo, propicia que a escola seja hoje uma instituição que possa dialogar globalmente, isso não significa que ela não possa reforçar a dimensão do local dessa instituição. Porque ao mesmo tempo, não é, que o nosso mundo com a internet ele se expandiu, ele também passa por uma espécie de contração. Não é por quê? Porque é como se a gente, para conhecer os outros, não tivesse mais que viajar tanto, não é? Nós podemos conhecer os outros a partir do nosso local, do nosso espaço, não é? Então, o que significa essa interação mediada, não é, pela tecnologia, tanto em termos da minha condição local, como em termos da minha condição de pessoa que navega e que dialoga, não é, com outras tantas pessoas em inúmeros lugares do mundo, em inúmeras regiões. Então, se nós formos pensar numa educomunicação, nós vamos pensar na possibilidade de ensinar nossos alunos, né, a relacionar, a fazer sínteses, a distinguir fatos de opiniões. Hoje a gente sabe que a autogestão e a autorregulação na aprendizagem faz parte das exigências do perfil contemporâneo, né, do cidadão. Então, se o aluno vai autogerir a sua aprendizagem, se ele vai trabalhar, né, pela autorregulação daquilo que ele vai em busca para aprender, eu entendo que o papel do professor é fundamental no sentido de orientar o aluno a buscar um senso crítico, fazer análises, né? Porque um aluno de senso crítico, ele tem uma curiosidade mais aguçada, ele não vai simplesmente pegar fragmentos e tomar aquilo como uma verdade única. Ele vai buscar com mais profundidade, embora nós hoje estejamos vivendo, né, muito da rapidez muito grande, acelerado, né? A gente vê, a um clique a gente consegue uma série de informações, mas nem sempre processar essas informações para uma aprendizagem significativa não tem a mesma velocidade que tem um clique que você faz com o dedo, né? Então eu acredito que o papel do professor é nesse sentido, de estimular muito o aluno a aguçar o pensamento, trabalhar, né, simplesmente para que o texto, né, ele seja um vetor, ele seja um veículo, né, de estímulo ao pensamento do aluno. Pierre Levy, né, um dos autores, né, bem conhecidos, que trabalham já há algum tempo, né, nesta área da informação, ele chama a atenção para isso, que o professor, né, que o texto ele vai servir como um vetor, como um veículo que vai estimular
o pensamento do aluno. Então, aquele texto na tela do computador, ele é, na verdade, algo, né, que a gente vai esburacando o texto, que a gente vai buscando os links para ampliar aquela informação e transformar a informação em conhecimento. Então, mediatizar seria uma forma, né, de trabalhar a mediação do professor, né, utilizando dos recursos que a mídia oferece para a gente, né, que a rede oferece com os diversos recursos. Então, essa mediatização, eu acredito que é o grande desafio do professor. Porque fazer a mediação, a transposição didática, como nós, professores, estamos acostumados a fazer, a gente faz, não importa o recurso, não importa se é um filme, se é algo que estimulou um texto, o importante é que a gente consiga fazer o pensamento do aluno, né? Fazer esse movimento com o pensamento do aluno. E fazer esse movimento com o pensamento do aluno em direção a uma aprendizagem significativa é uma forma de conseguirmos que ele faça um aprofundamento maior, que desenvolva um senso crítico diante daquilo que lê, diante daquilo que vê. Porque simplesmente, se não houver esta tarefa de educar, de encontrar educação e comunicação, nós estaremos simplesmente vendo as coisas aí e passamos por elas, mas não vamos senti-las, não vamos buscar o sentido delas, né? O significado dessas coisas que nós vemos, e aquilo não vai transformar, porque a aprendizagem ela resulta, né, em transformação. E para haver transformação, ela tem que ser significativa. Para ser significativa, é preciso que o aluno, então, busque, né, as relações, busque no seu próprio movimento de pensamento algo que o ajude a fazer sínteses. E eu acredito que o papel do professor é muito neste sentido de ajudar o aluno a fazer essas sínteses, essas relações. Então, veja bem, quando você toma uma latinha, um recurso simples e lúdico de se comunicar, mas você também está mostrando as potencialidades, por exemplo, de conhecimentos relativos à química, à física, à geografia, ao ambiente, como é que tudo isso está conectado, está interfaceado na experiência do LataNet, que vai desde a latinha até a rede. Desde a latinha até a rede, você tem aí uma espécie de percurso no qual inúmeras disciplinas podem se fazer presentes. Quer dizer, é uma experiência que favorece um projeto que é multidisciplinar e um projeto que, para além da multidisciplinaridade, ou seja, do diálogo entre várias áreas de conhecimento em torno de uma mesma experiência, é um projeto que é também de muita interação, entre alunos, entre alunos e professores, alunos e ambiente. Então veja como que uma experiência, que parece às vezes uma brincadeira, ela pode favorecer aquilo que a gente tanto fala na educação, na educação escolar, sobre a importância da interdisciplinaridade, porque afinal de contas o mundo ele não é assim tão partido, Geografia, história, física, química, matemática, o mundo e nas nossas práticas sociais todas essas coisas estão
misturadas. E quando o aluno, né, quando os meninos dão conta de perceber isso, né, que fazer a experiência do LataNet, na verdade, é falar, né, é traduzir inúmeras das experiências rotineiras deles, e junto com isso você tem o aprendizado de conteúdos, é muito, muito enriquecedor. A gente tem aí, eu diria, pelo menos, sei lá, 2, 3 orientações teóricas, não é, que nos falam dessas experiências entre mídia e educação. Uma delas é a própria ideia, não é, de mídia e educação. Outra delas, e que talvez seja a experiência acadêmica mais conhecida, que é a experiência da chamada educação e comunicação, ou educomunicação, uma experiência que surge e ganha muito vigor na Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, da USP, da Universidade de São Paulo, né? A ECA-USP, especialmente pelas mãos de um grande pesquisador e muito persistente, não é? Que é o Ismar Soares, que sempre acreditou, não é, que comunicação e educação são faces praticamente de uma mesma moeda. E à medida que a comunicação vai se desenvolvendo e alcança esse status hoje que tem, não é? De uma dimensão que sem ela a sociedade praticamente não existe, isso precisa ser revertido também para os processos educacionais, não é? A educação e a comunicação são interfaces que necessariamente precisam aprofundar seus diálogos, tendo em vista não apenas, né, a qualificação das aprendizagens no espaço escolar, mas a qualificação das aprendizagens em inúmeros outros espaços, né, como os projetos sociais, os chamados projetos comunitários, projetos socioeducativos. E hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, praticamente no Brasil, né, você já tem aí as políticas voltadas para o que a gente chama, em termos gerais, de escola de tempo integral. Quer dizer, a tendência é que isso realmente se expanda, né, que essa rede de escolas se expanda e consiga alcançar um número aí bem grande dos nossos alunos, especialmente os alunos de escola pública, né, os alunos de camada popular, que em geral eles frequentam a escola num turno e no outro turno não tem muito o que fazer, né, vamos colocar assim. E as famílias hoje, a gente sabe, não é? Todas elas são muito ocupadas, trabalham fora, etc. Então, cabe à escola, não é, manter este menino mais tempo no seu espaço, no que a gente chama então de segundo turno ou de contraturno, não é, nas escolas. E esse contraturno é o tempo, né, vamos dizer, não escolarizado, onde você também pode potencializar o uso da mídia em favor, não é, da socialização, da aprendizagem, da formação desses meninos. Então, quer dizer, a gente pode imaginar o que seria esse segundo tempo na escola, não é, com os meninos produzindo filmes, com os meninos produzindo desenhos, com os meninos, enfim, explorando as linguagens da mídia, como que isto poderia propiciar a eles, não é? Eu diria até mesmo um gostar mais da escola e propiciar também ou contribuir para que o aprendizado, não é, da escola no primeiro turno, né, o aprendizado dos conteúdos formais, eles sejam muito mais ágeis, criativos e sejam muito mais queridos, no sentido de que entender, não é, a física, por exemplo, a partir da latinha, da LataNet, facilita muito, não é, a gente romper
com algumas dificuldades já pré-estabelecidas que os meninos demonstram em relação a alguns conteúdos. E a física, sem dúvida nenhuma, é um deles. A matemática, sem dúvida nenhuma também, não é? São sempre, eu diria, disciplinas, problemas, não é? Nas escolas, física, química, matemática, até mesmo a biologia, e o uso, né, do recurso digital e o uso da comunicação desde a latinha até a rede pode ajudar muito, mas muito, não é? Começando por provocar aí esse rompimento, não é? Com uma certa rejeição que muitas vezes os meninos já levam para a escola em relação a determinados conteúdos. Imagina a LataNet, é uma coisa muito lúdica, muito dinâmica, né? E em meio a essa ludicidade, a gente pode, né, ter aí todo um aprendizado muito mais prazeroso. A contribuição do LataNet, da oficina de imagens, para esses processos é nesse sentido de provocar uma reflexão, de apresentar uma metodologia sistematizada, né? Ou seja, tem passo a passo, né? Então a gente começa construindo câmeras escuras com caixas de papelão. Quando você coloca uma câmera dessa na cabeça, você está diante do fenômeno físico-óptico da formação da imagem. Então, às vezes, a pessoa não entende por que a imagem é formada invertida dentro das câmeras, como ela é formada invertida dentro dos nossos olhos. Ou seja, a primeira imagem está sendo formada na minha retina agora, ela é invertida. Então, essa informação visual, ela vai pelo nervo óptico, o meu cérebro que desinverte a imagem, né? Bom, aí eu já fiz uma relação entre física óptica e biologia, e o aparelho da visão, né? E da câmera fotográfica que está me filmando aqui agora. É o mesmo processo, né? A luz que está entrando nessa câmera, ela é formada invertida dentro, né, do compartimento aí da câmera. Bom, aí eu levo isso para o campo da história, porque essas câmeras escuras eram utilizadas pelos pintores do Renascimento para criar imagens realistas. Ou seja, esse mesmo conceito de imagem realista que está presente hoje ainda numa televisão, num telejornal. Então, você pensar que o conceito de imagem que se tem hoje, por exemplo, dentro de uma linha de telejornalismo, é um conceito que foi construído no século XV, né? Bom, aí a gente entra de história, depois você entra na química, enfim. Então aí você vai estabelecendo relação entre as coisas, né? Então a contribuição que o LataNet e a oficina de imagens, né, através dessa metodologia, apresenta para o processo de ensino-aprendizagem duas fundamentais. Uma, que as áreas de conhecimento, elas são, como a vida, ela está interrelacionada. Isso tem que ser trabalhado cotidiano dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? E não fragmentado e compartimentado como é trabalhado até hoje, né? Por mais esforço que as escolas façam por desenvolver projetos interdisciplinares, ainda tudo é muito compartimentado. E isso tem efeitos concretos no resultado que as pessoas têm com relação ao que elas estão aprendendo. E um outro eixo é pensar que os processos de comunicação eles estão inseridos em todos os ambientes, né? Principalmente no processo de ensino-aprendizagem. E ele é um processo também de comunicação. Sou formado hoje em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu trabalhei durante 10 anos com formação de jovens em escola, passando um pouco desse processo que eu tive vivenciado. Hoje eu trabalho numa empresa com desenvolvimento de tecnologia voltado para a área da educação. Então a gente faz aqui jogos, a gente faz simuladores, a gente faz conteúdo para educação à distância, para tentar estreitar, né, a relação aluno e educação de uma forma mais lúdica, para fazer com que as pessoas tenham acesso a uma educação diferenciada. O projeto LataNet foi na minha vida assim, um divisor de águas, assim, ele mudou toda a relação que eu tinha tanto com a escola, com meus familiares, com a minha comunidade. Ele me fez evoluir como pessoa, como cidadão,
A partir do projeto eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, eu tive uma visão mais crítica das coisas, eu comecei a pensar nas coisas de uma forma diferente, eu comecei a ver a escola como um lugar muito mais importante do que eu via antes do projeto. O projeto ele fez com que eu crescesse de uma maneira que eu não consigo nem colocar em palavras direito, assim. E poder vivenciar, ter essas experiências, conhecer lugares que eu nunca conheci, vivenciar, conhecer pessoas que talvez se eu não tivesse participado do projeto eu nunca tivesse conhecido, ter acesso a equipamentos, computador, câmera digital, sei lá, imaginar que eu tiraria fotos com uma latinha que eu jogava fora antigamente, isso fez com que eu valorizasse também mais as coisas e me tornasse, eu acho, uma pessoa melhor.